Olá, pessoas! Quanto tempo eu não passo por aqui fazendo uma live? Não sei nem mais como é que funciona, se o Instagram tem alguma atualização específica aqui para live, mas acho que tá tudo certo, acho que meu microfone está funcionando, vocês devem estar me ouvindo bem. Então, sem muitas delongas, sem muita enrolação, decidi voltar a fazer lives aqui para a gente poder conversar, para poder dar uma movimentada. E o tema que vocês escolheram para a gente começar essa sequência de lives que eu decidi fazer é o tema de conceitualização cognitiva. Então, nós vamos falar sobre conceitualização cognitiva, né? Acho que eu não preciso me apresentar, vocês sabem aí quem sou eu, mas para quem não sabe, né, eu sou a Jéssica, que é meu perfil. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu sou especialista não, mestre em psicologia pela UNB e trabalho com a terapia cognitivo-comportamental na clínica há quase 9 anos. Eu costumo falar que eu não sei muito bem contabilizar onde é que eu comecei, assim, né? Se eu conto do dia que eu terminei, do dia da colação, do dia que eu peguei o CRP, enfim, detalhes à parte que a gente pode conversar em outros momentos. Pessoas, a ideia de fazer essas lives aqui é que a gente seja direto ao ponto, tá? A ideia não é gastar muito tempo. Até estou usando esse horário de almoço, que é o horário que eu imagino que o pessoal está parado, o pessoal pode acompanhar. Enquanto você está comendo aí, você pode escutar um pouquinho a respeito de psicologia, você pode escutar aí a palavra da terapia cognitivo-comportamental enquanto você está comendo, né? Então, a ideia é que a gente fique por aqui 30 minutos, 25, 30 no máximo, que seja bem curtinho, mas que a gente consiga esclarecer alguns conceitos, que a gente consiga aprender aspectos importantes da terapia cognitivo-comportamental. Quem me conhece, quem me segue há algum tempo, sabe que uma habilidade que eu tenho é a habilidade de ser objetiva. Então, eu não vou ter muita dificuldade. Assim, oscilo um pouco entre, às vezes, empolgar e conversar demais naquilo que eu gosto do assunto, mas também consigo ser objetiva no assunto específico que eu me proponho a falar. Então, a ideia, até acho que pode colocar esse nome aqui, em pílulas cognitivas, para a gente poder tomar uma pílula aí na hora do almoço e conseguir aprender coisas positivas e ter um conteúdo de qualidade aí com tempo curtinho. Dito isso, né, o tempo que a gente vai conversar, o que a gente vai conversar, nesse movimento para voltar às lives, eu pedi para vocês escolherem com que assunto vocês gostariam que a gente começasse a conversar. Vocês escolheram conceitualização cognitiva. Tem outros temas que vão ser dos outros dias, a minha intenção é conseguir fazer nos próximos dias, todos os dias, nesse horário, e a gente vai conversar a respeito de outros temas. Eu logo deixo para vocês aí aqui no Instagram o que a gente vai conversar. Então, dado aí essa introdução, vamos falar sobre conceitualização. Quando a gente pensa em conceitualização, eu gosto de definir conceitualização cognitiva de duas formas simples que ajudam a gente a entender o que é conceitualização. Agora eu acho que vocês estão me ouvindo. Me diga, Carla, estão me ouvindo? Meu microfone descarregou. É por isso que vocês pararam de ouvir. Eu tirei ele aqui e eu acho que vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Digam-me, please, pra... Voltou? Não voltou? Voltou?
Acho que voltou. Essa mãozinha aí. Aí. Obrigada. Então voltou. Então, vou voltar um pouquinho, não sei onde que eu parei, vocês pararam de me ouvir. Conceitualização, ela pode ser enxergada como um mapa. E o que é um mapa, né? Por que é um mapa? A gente não usa muito mapa, né? Mas a gente pode fazer essa tradução aí para GPS, né? Para que serve o GPS? Para que a gente usa GPS? Nada mais é para que a gente tenha uma direção. Então, quando você sai de casa, bota lá no GPS que você quer ir, sei lá, academia, né? Você vai botar o nome da sua academia lá e você vai utilizar a rota que o GPS te dá. Então, o GPS nada mais é para que a gente tenha um caminho, para a gente saiba como chegar naquele lugar que a gente quer chegar. Então, a conceitualização, ela cumpre esse mesmo propósito. A conceitualização, ela contribui para que a gente consiga enxergar o caminho que nós estamos fazendo para chegar ao nosso objetivo. Nessa conceitualização, a gente também vai ter os nossos objetivos. Ainda trazendo uma outra definição que é importante, conceitualização cognitiva é a nossa capacidade, né, o nosso movimento de traduzir para termos cognitivos a demanda que o nosso paciente, a demanda que o nosso cliente está trazendo para a gente. Então, a pessoa chega para você te falando quais são as questões envolvidas, né? Qual é o problema, por que ele te procurou. E dentro aqui, né, do trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, nós vamos ouvir aquilo e a partir disso nós vamos traduzir para dentro da nossa teoria, né? Nós vamos traduzir isso para uma linguagem cognitiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, à medida que nosso cliente está conversando, nós estamos fazendo essa tradução para pensamentos automáticos, emoções, comportamentos, crenças centrais, crenças intermediárias, comportamentos de segurança. À medida que esse indivíduo está te contando alguma coisa, você está fazendo essas traduções. Quando você faz essa tradução, você está construindo a sua conceitualização cognitiva. Se a gente pensa num exemplo, né, para ilustrar e ficar um pouquinho mais claro. A pessoa te procura no consultório e ela fala para você que ela está lá porque ela precisa dirigir. Ela precisa aprender a dirigir ou ela precisa perder o medo de dirigir e ter coragem de dirigir. Então, a partir disso, você vai investigar, né, perguntar o que está acontecendo, por que ela não dirige, afins. Dentro dessa fala, em algum momento ela vai te trazer, eu não dirijo porque eu posso ou eu vou me envolver em um acidente e eu não vou conseguir pedir socorro, eu não vou conseguir resolver aquela situação. O que é isso? Pensamento automático, né? Primeiro, a certeza de que vai se envolver em um acidente sério, que é um pensamento automático. Segundo, a certeza de que se envolver em um acidente, não vai conseguir pedir ajuda. É um outro pensamento automático. E aí a gente investiga, né? Como é que você se sente? Vai ser uma resposta de ansiedade. E como é que essa pessoa se comporta? Aqui a gente também consegue entender e construir a nossa conceitualização. Essa pessoa, provavelmente, ela não dirige, ela se engaja em comportamentos de segurança, ela se engaja em comportamentos de esquiva. Então, sempre que ela tem alguma oportunidade de dirigir, ela se esquiva dessa situação. Então, ela pede um Uber, ela pede alguém para poder dirigir, ou ela não vai, ou sei lá, né, anda uma distância muito grande a pé para poder evitar a direção. À medida que a gente faz essa investigação, nós estamos fazendo o quê?
nós estamos fazendo essa tradução para dentro dos moldes da terapia cognitivo-comportamental. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou conceitualizando. Quando a gente pensa, primeiro, né, vamos pensar, não existe na literatura, de maneira geral, um consenso e uma obrigatoriedade para que se faça uma conceitualização cognitiva sistemática, né? Acho que até meu livro está em algum lugar, aqui. Nesse livro, né, da Judith, em outros livros que a gente tem da terapia cognitivo-comportamental, nós temos formulários, né, para a gente fazer essa conceitualização de uma maneira mais estruturada, de uma maneira que seja mais rigidazinha, né? Porém, essa estrutura, ela é uma estrutura recomendada até nesse processo aí como eu posso falar, né, de treinamento, nesse momento em que a gente está aprendendo a fazer. Porém, à medida que nós estamos na clínica, que nós estamos trabalhando e que nós vamos desenvolvendo as nossas habilidades, isso se torna natural. Eu, hoje, na minha prática clínica, eu já não preencho fichas de conceitualização cognitiva. Esse processo ele acontece naturalmente, à medida que a gente vai identificando todos esses pontos. Eu penso que, inicialmente, quando você ainda não tem habilidade, talvez seja bastante interessante que você tenha um formulário e você vai colocando essas informações. Inclusive, gente, dica de ouro para vocês. Esse livro aqui, para vocês, eu não sei como é que ele aparece, né? Aparece invertido, eu acho. Mas é Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, terceira edição, desculpa. É o livro da Judith, é aquele livro básico da terapia cognitivo-comportamental que todo mundo tem. Se você entrar lá no site da Artimed, que é a editora, né? O grupo A, no caso, e você procurar esse livro, você consegue baixar todos os formulários do livro, inclusive a conceitualização cognitiva. Nesse livro, ela apresenta dois, né? O modelo tradicional e um outro modelo que a gente pode conversar em outro momento. Se você não tem essa habilidade de fazer, minha dica é, mesmo que você não tenha o livro, tá? Se você não tem o livro físico, você não comprou ele ainda, não tem problema. Você entra lá, são documentos gratuitos para baixar, os formulários complementares. Entra lá no grupo A, baixa e vai treinar. À medida que você vai fazendo, você vai perceber onde é que falta habilidade para identificar algumas coisas. Sempre que alguém vai fazer supervisão comigo, vai começar a supervisão, eu peço para que essa pessoa estruture a conceitualização para a gente já partir de algum lugar, porque dentro desse processo eu consigo, inclusive, identificar quais são as dificuldades daquela pessoa. Mas à medida que você avança, à medida que você está treinado, tenha certeza que essas traduções e esses movimentos, eles se tornam naturais para você e isso é fácil de conduzir. É importante que a gente trabalhe, né, com essa ideia de fazer essa tradução, de conceitualização, porque isso contribui para que a gente consiga enxergar quais são os pontos de funcionamento que são relevantes para dentro daquele processo em que nós estamos trabalhando. Então, se a gente pensa, né, o que eu preciso ter, que informações que eu preciso colher dentro do meu processo de conceitualização cognitiva. Primeiro ponto muito importante para a gente avaliar e para a gente buscar informação é da história de vida daquele nosso paciente. Mas, gente, também aqui, dica de ouro para vocês, que vai facilitar a sua vida. Dentro do processo de investigação e tudo mais, vale lembrar que quando nós estamos trabalhando com uma demanda específica, nós vamos levantar informações relevantes a respeito daquele assunto. O que é isso? Pensa o seguinte,
uma diferenciação que eu acho interessante que a gente pode fazer aqui. Quem trabalha com avaliação neuropsicológica sabe que a anamnese de uma avaliação neuropsicológica, ela é uma anamnese muito mais completa, né? A gente investiga processos do nascimento, como é que isso aconteceu, né? Porque isso vai trazer informações a respeito de possíveis psicopatologias. Porém, no processo de psicoterapia, sobretudo no processo de psicoterapia adulto, a pessoa chega para você, vamos ficar de novo naquele tema da direção. Não faz sentido, dentro desse processo, a Jéssica chegou aqui para mim porque ela tem medo de dirigir. Eu voltar lá na gravidez da mãe dela para saber se essa gravidez foi desejada ou se não foi. Dentro desse contexto específico, eu preciso saber da história de vida desse indivíduo questões que estão relacionadas a essa demanda específica que eu vou trabalhar, né? É focado nesse processo. Eu preciso levantar aspectos relevantes da história de vida da pessoa. Por quê? Mesmo que você esteja em processo psicoterápico há 10 anos, o seu terapeuta, ou você como terapeuta com outra pessoa, você não sabe de todas as nuances da vida da pessoa, né? Porque vão ter várias e várias informações que não são informações relevantes. Então é importante que a gente consiga direcionar e fazer esse levantamento de informações que sejam relevantes. Ó, a Carla fez uma pergunta que é uma pergunta muito importante. Carla, inclusive, a própria Judite, ela fala isso nessa terceira edição, e ela fala isso de uma maneira, na minha opinião, ela quis assim amenizar uma crítica que outras abordagens têm para a terapia cognitivo-comportamental, né? Que na segunda edição fala, né? A TCC se preocupa inicialmente com o presente, né? A gente se preocupa com o presente. Porém, existem sim pessoas que elas fazem uma questão muito grande de voltar e conversar sobre o passado. Tudo bem, não tem problema. O que a gente precisa fazer? A gente volta no passado quando nós já passamos um pouco, né, desse processo inicial. A gente conseguiu trabalhar as questões relacionadas ao trânsito, por exemplo, nesse exemplo que a gente está utilizando, e nós estamos caminhando para trabalhar outras demandas. Nós estamos caminhando para investigar mais profundamente as crenças centrais, as crenças intermediárias. A gente vai para esse lugar em um momento intermediário do processo terapêutico, não no momento inicial. Mas, em alguns momentos, a gente sabe, existem clientes que eles fazem muita questão de voltar em aspectos do passado num momento que não é exatamente aquilo que é o nosso foco de trabalho. Porém, a gente volta. Por que a gente volta? Pela importância da gente cuidar da relação terapêutica. Então, se o meu cliente ele quer falar sobre isso, vamos falar sobre isso, aqui especificamente desse processo do passado, né? Para que a gente consiga acolher, para que a gente consiga cuidar dessa relação terapêutica. Mas sempre que for possível, né, a gente faz essa volta para que a gente consiga trabalhar nesses aspectos específicos. Então, sempre importante a gente levantar informações que são relevantes. Mas vale a gente lembrar o seguinte, essa é uma informação que pode clarear um pouquinho a percepção. A gente não faz só uma conceitualização cognitiva e pronto, acabou. E a gente também não fecha a nossa conceitualização cognitiva do primeiro momento de avaliação e acabou. Não. O processo de construção de conceitualização cognitiva é um processo contínuo. Ele é um processo que ele acontece durante todo o processo de tratamento e ele é um processo que vai se atualizar à medida também que a gente atualiza as demandas. Então, eu cheguei para você com a minha demanda de medo de dirigir. Nós conseguimos lidar com essa demanda de dirigir e agora eu quero conversar a respeito
da minha dificuldade de relacionamento com os meus pais. A partir disso, a gente vai precisar de uma nova conceitualização para que eu consiga entender esse movimento. Coisa importante também, no final das contas, à medida que outros problemas vão se estabelecendo, outras demandas vão aparecendo, a gente vai percebendo que não são demandas tão distintas assim. Até porque é uma pessoa, um funcionamento só, e o nosso sistema de crenças, ele tende a andar em coerência, né? Digamos assim. Então, a gente vai conseguindo pegar alguns pontos, mas alguns pontos eles vão ser mais específicos do que outros, e é importante que a gente consiga levantar essas informações. Então, eu vou levantar as informações da história de vida desse indivíduo, né? Questões que são relevantes. Então, quando ele chega para você, eu tenho problemas com ansiedade. Desde quando você se percebe assim, né? Você consegue perceber questões da sua vida que podem contribuir para que você se sinta ansioso? Você consegue perceber essas demandas, né? Partindo disso, nós vamos também levantar questões relacionadas à saúde desse indivíduo, né? Se ele tem carga genética de transtorno mental, ele tem um diagnóstico de transtorno mental, ele faz tratamento para isso, a gente também vai levantar todas essas informações, que são informações relevantes assim para qualquer processo terapêutico, né? A gente não pode desconsiderar o funcionamento biológico, digamos assim, das pessoas de maneira geral. Ponto muito importante que a gente tem no processo de conceitualização é identificar qual foi o evento que contribuiu para que essa pessoa começasse a funcionar nesse momento dessa forma. Porque o que a gente tem? Vale a gente pensar o seguinte: uma pessoa que ela é ansiosa, vamos partir desse exemplo, ou que ela está passando por um momento mais ansioso na vida dela, apresentando ataques de pânico e afins, ela não é uma pessoa que apresenta esses sintomas o tempo inteiro, né? Então vale a gente pensar o que aconteceu que contribuiu para que essa pessoa começasse a funcionar dessa maneira psicopatológica nesse momento. Isso vai estar relacionado com a história de vida. Mas olha só, uma coisa, um jeito fácil, né? Eu vou falando e vou pensando a maneira mais fácil de falar sobre isso. Pensa o seguinte, vamos pensar que eu tenho TAG e que vai haver na minha história de vida aspectos que contribuíram para que eu fosse suscetível a ter um transtorno de ansiedade. Então, na minha história de vida, posso ter minha mãe que tinha ansiedade, minha mãe que era muito preocupada, ela sempre ficava falando para mim, né, que eu estava com perigo, que alguma coisa ia acontecer, que eu tinha tomado cuidado. Então, na minha história de vida, as pessoas começaram a... Exemplo, tá, gente? Depois vocês não saiam falando que por aí eu não tenho TAG. É um exemplo. Na minha história de vida, as pessoas... isso contribuiu para que eu desenvolvesse crenças compatíveis com transtornos de ansiedade e afins. Daí, aconteceu alguma coisa. Vamos colocar aí a pandemia. A pandemia contribuiu para que eu começasse um curso de uma psicopatologia, especificamente aqui, transtorno de ansiedade, para que eu conseguisse, né, funcionar dessa maneira. Então essa é a ideia que a gente tem que ter. Acontece sempre na vida do indivíduo alguma coisa que contribui para que ela seja suscetível a ter algum transtorno específico. Daí acontece alguma coisa, às vezes mais fácil de identificação, às vezes menos fácil de identificação, mas que contribui. Existe um evento que contribui. Pode ser a pandemia, perder o emprego, tá fazendo doutorado, mestrado, alguma coisa que contribui para isso, certo? Joyce trouxe inclusive uma pergunta que é o pontapé da minha próxima sequência. Como é que a gente levanta essas informações? Quem já me ouviu falar em outros momentos, já ouviu essa fala em muitas vezes.
Eu acredito muito que um bom psicólogo, uma boa psicóloga, precisa ter uma boa habilidade de entrevista. Então, o bom caminho para a gente levantar essas informações é o nosso mecanismo de entrevista. E como é que a gente faz isso de uma maneira adequada? Estudando. Eu vou explicar. Quando eu sei o que eu quero descobrir, eu sei quais perguntas eu tenho que fazer. Já viram um interrogatório, imagino, mesmo que seja em filmes. Quando a gente está lá assistindo e a pessoa foi presa, acusada de alguma coisa específica, as pessoas que estão interrogando, elas sabem quais tipos de perguntas precisam ser feitas para identificar aquilo. Onde a pessoa estava, com quem que ela estava, o que ela estava fazendo, né? Elas sabem que tal ferimento provavelmente foi feito por tal arma e coisas nesse sentido e vão caminhando com raciocínio para esse lugar. A mesma coisa aqui é a gente. Exemplo, eu chego para você e falo o seguinte, eu fiquei ansiosa do nada. A gente sabe que ficar ansiosa do nada não existe. A gente sabe que pode ser de repente, mas a gente sabe que não é do nada. Então, o que a gente vai investigar? O que você estava fazendo? O que passou na sua cabeça naquele momento? Você estava com alguém? O que você fez? Ou a gente pode também investigar outras coisas, né? Para além desse caminho cognitivo que pode contribuir para que a gente fique ansioso, a gente também sabe que existem outros fatores. Você está dormindo bem? Como é que foi a sua noite passada? Como é que foi seu consumo de estimulante? Né? Existem pessoas que são bem mais sensíveis a café e podem ficar ansiosas em decorrência disso. Vai ser uma pessoa que está fazendo um consumo muito alto de energético e assim por diante. Então a gente sabe o que está procurando e a partir desse saber o que eu estou procurando eu consigo conduzir as perguntas de maneira adequada. Então dentro desse processo, gente, claro que aqui a gente não consegue conversar de maneira muito ampla, né? Mas nesse processo de investigar, para mim, a ferramenta mais poderosa que a gente tem é a entrevista. Aprender a habilidade de fazer boa entrevista. E para aprender a fazer uma boa entrevista, eu preciso saber o que eu estou procurando. Então isso vai envolver que eu estude bastante, né? Psicopatologia, terapia cognitivo-comportamental e afins. Mas a gente também tem ferramentas de anamnese, como foi colocado aqui, dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? A gente tem formulários, vários formulários que podem ser utilizados, mas nenhum deles vai substituir a sua capacidade investigativa. Então é importante que essa habilidade ela seja desenvolvida. Levando em consideração também que existem, dentro desse processo, né, de fazer uma boa conceitualização e fazer uma boa entrevista, vai envolver técnicas. Técnicas essas que elas podem contribuir para a sua habilidade de ser um bom entrevistador. Por exemplo, fazer uma boa condição de questionamento socrático, fazer uma boa condição de seta descendente, e assim por diante, que são assuntos que a gente pode conversar aqui, né? Mas existem várias e várias técnicas que contribuem para que a gente consiga sermos bons entrevistadores. Certo, gente? Vocês gostaram? Acompanharam até aqui? Recapitulando para quem chegou, a ideia é que a gente tenha aí uma sequência de lives nos próximos dias e que serão lives pequenas, lives de 30 minutos, para que a gente possa aí ter doses de terapia cognitivo-comportamental. Eu vou tentar ser o mais clara, vou tentar ser o mais pontual possível, para que a gente possa aproveitar esse pedacinho do almoço junto. Que bom que vocês gostaram. Carla, Carol, tá aqui. Cíntia, que bom que vocês gostaram. Vou colocar aqui para vocês os próximos. E pra gente terminar e vocês não perderem, gente, vou fazer um convite para vocês. Na link da minha bio, eu coloquei agora há pouco, tem um link, o primeiro que tem lá, que é
Desafio Psi, pera que eu vou lembrar qual é o nome, para eu não deixar vocês aqui no vácuo não saber. Destrava Psi, esse é o nome. Tá lá, se você clicar lá, você vai ser redirecionado para um grupo, e nesse grupo vão ter informações sobre as próximas lives e informações aí a respeito de próximos passos. Vai ser um prazer ter vocês por lá, e fica aqui o meu compromisso então, amanhã, acho que amanhã não vai ser 12h20, porque meio-dia eu tenho uma sessão no consultório. Então provavelmente vai ser um pouquinho mais tarde, mas amanhã, quarta-feira em específico, eu não consigo esse horário de meio-dia porque eu tenho atendimento no consultório. Mas amanhã a gente vai se ver de novo, já vou postar aqui para vocês qual é o assunto e espero vocês lá no grupo, tá bom? Então um abraço, gente, um beijo, muito obrigada por vocês terem compartilhado aí o horário de almoço comigo e a gente se vê amanhã. Beijo, beijo.